Olá a todos, bem-vindos ao nosso quinto vídeo da nossa série de somatórios. Hoje vamos falar de um tema que eu gosto bastante, que são as somas telescópicas. Eu gosto muito desse nome. Não me perguntem por que se chamam telescópicas, tá? A gente fala de telescopagem, não faço ideia por quê, mas eu acho bem interessante porque é uma forma bem interessante de ver as somas e simplifica muito os cálculos. Ok? Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre somas telescópicas, vai ser um vídeo bem curto porque eu vou dar somente um exemplo, tá? Porque vocês vão ver que é mais uma técnica de cálculo além de tudo, né? Então, primeiro eu vou fazer a definição do que é uma soma telescópica, o que a gente chama de uma soma telescópica, né? Então se a gente tem uma somatória então de k igual a zero a n de ak, né? A gente fala que essa soma ela é telescópica se no caso C, para todo k que pertence aos inteiros entre zero e n, né, a gente pode escrever AK, então nosso termo que estamos somando, como uma diferença de BK mais 1 menos BK, ok? Então, na verdade, as somas telescópicas, o objetivo é, se a gente tem um termo que a gente pode escrever como uma diferença de K mais 1 com K, a gente vai conseguir eliminar alguns termos, ok? Então, pela linearidade da soma, a gente vai separar a soma, né? E depois, por uma mudança de índice, a gente vai conseguir simplificar em muito a nossa soma, tá? Então, vocês vão ver que é bem mais uma técnica de cálculo que usufrui das técnicas que eu falei no último vídeo, tá? Mas é bem interessante e eu adoro o nome, tá? Eu vou ficar repetindo isso, somas telescópicas eu acho bem interessante, ok? E aqui está o grande poder das somas telescópicas. Então, obviamente, né, se isso daqui for uma soma telescópica, né, a gente tem que a diferença de BK mais 1 menos BK é simplesmente o resultado. Vai ser BN mais 1, né, menos B0. Vai ser o último termo dessa soma menos o primeiro termo, ok? Então, isso é um teorema. É, para demonstrar, eu vou fazer simplesmente o cálculo, tá? A gente pode fazer uma indução. é, Sinceramente, eu já fiz algumas induções nessa série, então chega. Mas eu vou fazer o cálculo, vou demonstrar como é que isso acontece, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai separar isso, né? Então temos a soma de k igual a zero a n de bk mais 1 menos bk, que igual pela linearidade. Então vai ser a soma de k igual a zero a n de bk mais 1 menos a soma de k igual a zero a n de bk. Ok? Uma soma telescópica, a gente fez a diferença, então eu separei pela linearidade, só que agora a gente tem que fazer uma mudança de índice. Por quê? Porque aqui temos algo que depende de k mais 1 e aqui temos algo que depende de k. Ok? Então, intuitivamente a gente não vê bem o que acontece, né? Então, o nosso objetivo é ter o mesmo índice que varia e aí verificar o que acontece com os espaços, né? E aí a gente vai entender bem o que acontece. Então, aqui nessa primeira soma, eu vou querer um k mais 1, ou um k, perdão, né? Então, lembre-se, os índices são mudos, então eu vou botar outra letra para a gente não confundir. Eu vou botar aqui j igual a k mais 1, ok? Então, se k igual a zero, temos j igual a 1. E se k vale n, temos j que vale n mais 1, ok? Então, isso daqui implica que temos essa igualdade aqui, que é igual à soma, então, de j igual a 1 a n mais 1 de bj, menos, como o índice é mudo, eu só vou simplesmente trocar. Em vez de ser k, eu vou botar j para a gente ver bem o que acontece. Então, vai ficar j igual a 0 bj até n, ok? É só o índice que eu mudei. Ok, agora a gente consegue ver bem o que acontece. Porque aqui temos o primeiro termo a mais, né? E aqui temos o último termo a mais. Então vocês veem bem que a gente vai tirar, né? Porque a gente vai ter B1 mais B2 mais etc. até Bn mais 1, menos B0 mais B1 mais etc. até Bn. Ok? Então vocês vão ver que o B0 vai sobrar, mas o B1 vai sair com B1, o B2 vai sair com B2, até o Bn, só que esse Bn mais 1 vai sobrar. Então, nessa soma vai sobrar o último termo, que seria o Bn mais 1, e nessa segunda soma vai sobrar o primeiro termo, então vai ser menos B0. Ok? Então, demonstração bem simples. Para ser mais formal, a gente teria que fazer por indução, só que, sinceramente, chega de indução.
vocês veem bem o que acontece. No caso, a gente tem uma eliminação mútua quando que a gente fala de telescopagem, né? Essas somas se eliminam entre si e aí falta o último termo menos o primeiro termo. Então, o grande poder dessas somas telescópicas é que a gente pode simplificar as somas, tá? Não de se calcular, porque a gente ainda não sabe calcular quando tem um fatorial numa soma, mas simplificar. Então, por exemplo, a gente pode escrever de outra maneira essa soma de k vezes k fatorial, ok? Por quê? Primeiro, o que significa k vezes k fatorial? Né? Vocês têm que lembrar que k fatorial é o produto de k, né? É o produto de 1 a n de k. Ou seja, a gente pode reescrever isso da maneira k vezes k menos 1, tudo fatorial. Né? Vocês veem que temos k fatorial que é igual a k vezes k menos 1 fatorial, ou que é igual a k vezes k menos 1 vezes k menos 2 fatorial, e etc. Ok? A gente pode escrever dessa forma. A ideia aqui é tentar fazer isso com uma diferença. Né? Então, o truque aqui seria escrever k mais 1 fatorial, o que significa? Né? K mais 1 fatorial é a mesma coisa que k mais 1 vezes k fatorial. Ok? Então, se a gente distribuir isso, vai ser k vezes k fatorial mais k fatorial. Né? Então, vocês vêm ver que k vezes k fatorial, né, é a mesma coisa que... Então, vou reescrever aqui. K vezes k fatorial é a mesma coisa que k mais 1 fatorial menos k fatorial. Né? Então, conseguimos reescrever isso com uma diferença. Então, vai ser a soma de k igual a zero a n, de k vezes k fatorial, igual a soma de k igual a zero a n de k mais 1 fatorial menos, vou fazer já a linearidade direta, então vai ser menos a soma de k igual a zero a n de k fatorial. Ok? E aqui temos um exemplo perfeito de soma telescópica. Né? Então, eu vou fazer o mesmo truque da troca de índice. Então, vai ser j igual a k mais 1. Né? Então, se k igual a 0, j igual a 1. Se k igual a n, j igual a n mais 1. Né? Então, temos a soma de k igual a 0 a n de k vezes k fatorial, que é igual a soma, então, de j igual a 1 a n mais 1 de j fatorial, menos a soma de j igual a 0 a n de j fatorial. Né? Então, aqui temos o último termo que sobra, aqui temos o primeiro termo, então vai ter n mais 1 fatorial menos 0 fatorial. Né? 0 fatorial é 1, então vai ficar n mais 1 fatorial menos 1. Ok? Bem simples, uma soma que assusta, né? Porque é uma soma de fatorial vezes k e k depende, então não pode tirar o k. Vocês veem que a telescopagem ajuda a gente a achar o resultado muito, muito rápido. Então temos n mais 1 fatorial menos 1. Outro caso bem simples, eu vou dar bastante exemplo porque a telescopagem é bem importante, é o tipo de soma. Então a soma de k igual a 1 a n de 1 sobre k vezes k mais 1. Ok? A telescopagem é muito importante nesse tipo de soma porque a gente usa a decomposição em elementos simples, que transforma essa fração em uma soma, uma diferença de frações, e a gente consegue telescopar os elementos, ok? Então, vê o vídeo de decomposição em elementos simples, tá? Eu vou refazer nesse exemplo aqui, mas é bom ver o vídeo método, ok? Então, primeiro vamos escrever 1 sobre k mais 1. A decomposição em elementos simples a gente quer procurar um A sobre K mais um B sobre K mais 1, ok? A gente quer tentar descobrir qual A e qual B, tal que isso seja verdade, porque obviamente a gente não pode separar simplesmente com uma soma aqui, né? Não podemos fazer isso, ok? Então a ideia aqui é identificar, então a gente vai botar isso no mesmo denominador, então vai ser A vezes K mais 1 mais BK sobre o produto, então K mais 1. Né? Agora a gente vai fatorizar por k, então vai ser k, eh, vai ser, eu vou distribuir, então vai ser ak mais a mais bk sobre k mais 1. E agora eu vou fatorizar por k, então vai ser k vezes a mais b mais a sobre k mais 1. Ok, e agora o nosso objetivo é identificar. Então vocês veem bem aqui que temos um 1,
né? O mesmo denominador, então temos que 1 igual a isso. Só que 1, ele não tem nenhum k em fator. Então vamos ter um sistema tal que a mais b igual a zero, porque não tem nenhum fator em k, e a igual a 1, né? Porque é o único coeficiente que não está multiplicando k. Então ele tem que ser igual a 1. Então a gente resolve esse sistema, temos que a igual a 1, então b igual a menos 1. Ok? Então a gente achou nosso a e b. Então temos que 1 sobre k mais 1 igual a 1 sobre k menos 1 sobre k mais 1. Ok? Vocês podem botar isso no mesmo denominador e ver que funciona muito bem. Então a gente vai reescrever a soma, tá? Então vamos reescrever a soma. Então vai ser a soma de k igual a 1 a n de 1 sobre k mais 1 igual a soma de k igual a 1 a n de 1 sobre k menos a soma de k igual a 1 a n de 1 sobre k mais 1. Ok? Caso simples de telescopagem, então vamos botar isso fazer uma troca de índice. Então j igual a k mais 1. Então j igual quando k igual a 1, então j igual a 2. E quando k igual a n, j igual a n mais 1. Né? Então temos a nossa soma k mais 1, que igual então a soma de j igual a 1 a n de 1 sobre j, menos a soma de j igual a 2 a n mais 1 de 1 sobre j. Ok? Então aqui temos o primeiro termo que sobra e aqui temos o último termo que sobra. Então vai ser 1 sobre 1 menos 1 sobre n mais 1. Ok? Então o resultado dessa soma vai ser simplesmente 1 menos 1 sobre n mais 1. Ok, bem simples. Então as somas telescópicas servem para isso, né? Depois muitas vezes elas vêm depois de uma decomposição em elementos simples, tá? Então muito importante vocês saberem dessa técnica, ok? Então se vocês não sabem, ver o vídeo de método, ok? Muito obrigado por ter assistido.